Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Maravilha estarmos aqui na casa do Pai, adorando, exaltando, glorificando o nome santo do Senhor. Vamos à palavra, o livro de João, capítulo 11, a partir do verso 39. João, capítulo 11, a partir do versículo 39. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aleluias. A igreja podeis assentar. Irmãos, essa passagem de Lázaro, ela é bem interessante porque ela traz 2 situações, ou até mais. Hoje pela manhã, quando meu esposo ministrava, por incrível que pareça, a gente não combinou, mas ele também citou sobre Lázaro, mas ele usou a amizade entre Jesus e Lázaro. Quando eu me preparava para ministrar essa palavra, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre as pedras que nós temos no caminho. Lázaro era alguém que Jesus amava. Lázaro era alguém importante para Jesus. Lázaro precisava passar por aquele processo da morte para que as pessoas crescem que Jesus havia sido enviado por Deus. E Marta ali ainda questiona Jesus: Pai, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, já cheira mal. E ali eu acredito que ela deve ter feito várias perguntas dentro de si. Mas nessa noite eu não quero falar sobre a amizade, somente sobre o amor que Jesus tinha para Lázaro. Eu quero falar das pedras que muitas vezes ficam em nossos caminhos e nos impedem de fazer a obra de Deus. Algumas vezes nós permitimos que pedras fiquem nos impedindo de seguir em frente. Sabemos ali a importância de Lázaro. Sabemos que Jesus poderia ter chegado no momento certo, na hora certa, no tempo exato, e Lázaro nem ter chegado a morrer. Mas era necessário aquele processo, aquele momento. E assim também acontece na minha e na sua vida. Para chegarmos aonde Deus quer nos colocar, nós temos que passar por alguns processos. Como a igreja sabe, eu estou com o meu genro na UTI. Hoje completa, eu acho que 1 semana já dessa situação. E a médica falou uma frase, todas as vezes a minha filha repete: dia de cada vez. Dia de cada vez. A gente não sabe o porquê que Deus está permitindo toda essa situação, o que Deus quer ensinar para ele, para ela, para nós, porque não é só ele que sofre, só ela que sofre, e sim toda a família e todos aqueles que abraçam essa causa para orar. Porque imagine só, quantas pessoas, né? Eu fui na sexta-feira na visita com ela, e ela falou assim para ele: você não sabe quantas pessoas estão orando por você. E realmente ele não faz ideia. Nós não fazemos menção de quantas pessoas têm orado. Mas ele vai passar por esse processo. O final de tudo isso, ainda não sabemos.
mas vamos passar por esse processo. Só que durante essa caminhada, algumas pedras insistem em ficar em nossos caminhos. Algumas pedras nós permitimos ficar em nossos caminhos. E se nós não tivermos perseverança, se nós não orarmos, se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não iremos enxergar, as pedras que têm nos feito parar. Aleluias. Porque não basta, irmãos, simplesmente vir na igreja num culto de domingo. Nós temos que estar na presença de Deus todos os dias. Como o Mateus ministrou, talvez seja a nossa última chance. Nosso próximo segundo de vida, só o Senhor sabe. Muitos deitaram na noite de ontem, não acordaram. Mas nós estamos aqui porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nessa noite o Senhor quer tirar as pedras que estão nos impedindo de alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Só que é necessário você abrir os seus olhos, é necessário você ter intimidade com Deus, é necessário você dobrar o seu joelho, é necessário você conhecer a Deus, para que você viva esse processo e chegue ao seu propósito. Não adianta você brincar na frente de um pastor, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou louvando, eu estou buscando, sendo que quando você sai daqui, você continua no pecado, você continua no erro, e uma das pedras que nos impedem a chegar no propósito de Deus, é aquele pecado que muitas vezes nós deixamos como um pecado importante, algo que nos tira da presença de Deus, algo que nos tira da intimidade com Deus, e não adianta você estar em pecado diante da presença de Deus, porque o Espírito de Deus não vai fluir sobre a sua vida, as coisas não vão acontecer sobre a sua vida. Então a primeira pedra que você tem que tirar nesta noite é o pecado. E não existe, aleluias, pecadinho, pecadão, é pecado. E o Senhor não habita onde há o pecado. Aleluias. Como que você tira a primeira pedra, que é o pecado da sua vida? É interessante que o pecado da pornografia tem que sair da sua vida. Às vezes você está lá na internet, aí vem aquela mulher, e a partir do momento que você olha para aquele vídeo, você está abrindo uma brecha na sua vida. Você está pecando contra o seu casamento, contra o seu namoro, contra todos os princípios que Deus tem para a sua vida. O pecado da fornicação. Eu louvo a Deus. Não estou aqui por merecimento, por nada. No sábado nós vamos estar casando o nosso primeiro filho. E eu creio que faz 22 anos que ele mora com a gente. Eu creio que ele entendeu os princípios que foram ensinados para ele. Por isso ele vai chegar diante do altar. Mas e se ele tivesse numa vida de pecado, de fornicação, se ele já tivesse conhecido os prazeres que esse mundo tem, será que ele estaria aqui na presença de Deus? Irmãos, quando a gente tira o pecado da nossa vida, as coisas acontecem automaticamente. Quando você renuncia à sua carne, quando você renuncia ao seu eu, as coisas começam a acontecer de forma extraordinária na sua vida. Faz uma experiência com Deus. Se liberta.
daquilo que está te afastando da presença de Deus. Você fica horas na internet. Tira uma hora para Deus. Tira uma hora para ler a palavra de Deus. Tira uma hora para fazer uma oração para Deus. E você vai ver que as coisas vão se romper. As muralhas vão se romper sobre a sua vida. E essa é a primeira pedra, o pecado. Nós sabemos que quando a gente chega diante de Deus, confessa os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e Ele esquece os nossos pecados. O Senhor não nos acusa mais. Mas quando a gente dá legalidade para o inimigo ficar nos acusando, a todo tempo ele nos lembra daquele pecado. Mas quando você se rende, se derrama aos pés de Jesus, seu pecado é perdoado e esquecido. Aleluias. A segunda pedra que eu coloquei é a pedra do medo. Irmãos, quando a gente é do mundo, a gente tem coragem de fazer tudo. Mas você percebeu que quando você está na presença de Deus, você tem medo de tocar, você tem medo de orar, você tem medo de louvar, você tem medo de tudo. Tudo você tem medo. Você tem medo de errar uma nota, você tem medo de errar uma batida na bateria. Mas quando você estava no mundo, você pulava o muro, você fugia da escola. E na presença de Deus, nós temos que tirar essa pedra do medo. O medo nos faz ficar paralisados, sem poder seguir em frente. Se nessa noite há algo que tem deixado você com medo, isso é obra do inimigo na sua vida. Porque é o inimigo que nos faz ficarmos paralisados. A terceira pedra é a pedra do eu não consigo. Ah, pastora Dércia, eu não consigo, olha. Ah, Núbia, sustenido não sai. Eu só sei falar. Que nota que é essa, eu nem imagino. Consigo. E aí você começa a parar e pensar. Eu mesmo estou determinando, eu não consigo, Maiara. Trabalhar, estudar, que nem você. Depois ir passear, no outro dia ajudar sua mãe na faxina. Está renovada para estar no culto da noite. Eu não consigo. Ah, pai, consigo estar lá no horário do culto, no horário da igreja, no horário que... Consigo. Ah, eu não consigo preparar uma palavra, eu não consigo decorar a letra do louvor, eu não consigo varrer a igreja. E essas pedras vão nos paralisando. Será que você não consegue ou será que você nem tenta fazer? Porque a gente só pode falar que não consegue aquilo que nós tentamos fazer. Eu falo para vocês, eu não tenho vontade nenhuma de aprender a dirigir. Hoje eu louvo a Deus porque eu falo, eu tenho 3 motoristas em casa. Então, eles que se virem, têm que me levar. E olha, irmãos, tenho vontade. No princípio, quando eu andava de carro com eles, eu fui andar, fui visitar uma tia do Rodrigo, eu tinha a impressão que a parede vinha em cima da gente. Eu falava, cada pulo do carro, eu falava, mas mulher, imaginava que era uma parede. Aí ele falou, o dia que você dirigir, eu falei, não vai ter o dia que eu vou dirigir. Quero. Tem o Mateus, tem o Tiago, tem você. Quando não tiver vocês, tem o 99 e está tudo resolvido. Não vou dirigir. Mas isso é porque eu não tenho essa vontade. Mas, será que se eu for tentar, eu consigo dirigir? Vou falar para vocês, a minha mãe tentou e um dia quase capotou o carro, na porta de casa. Foi dar partida para frente, o carro foi para trás e sei que aconteceu. Nunca mais ela... Mas, irmãos, somos todos capacitados por Deus.
Nós somos todos capacitados por Deus, meu irmão. O Senhor nos capacita a fazer tudo aquilo que nós nos colocamos de pé para fazer. A partir do momento que você se coloca diante de Deus e fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, o Senhor te capacita. Você perde o seu medo, você perde o eu não consigo, simplesmente você começa a fazer. Quando você percebe, você já está tocando, você já está louvando, você já está adorando. Como muitas vezes a gente fala, eu tenho um filho chamado Pedro, e ele é super tímido. Ele está aqui na igreja, mas vocês nem imaginam na onde. Está fazendo. Muitas vezes ele falava: eu não consigo. E o pai dele falava: você nem tentou. Ele está aí. Fazendo a obra do Senhor. Eu acredito que ontem no campeonato de videogame vocês nem ouviram a voz dele. Ouviu, Adércio? Saiu daqui campeão. Mas vocês ouviram a voz dele? Impa grita gol. Nem por ele ter sido campeão. Aleluias. Mas o Senhor tem capacitado ele, dentro daquilo que ele consegue fazer, para estar trabalhando na obra do Senhor. E aquilo que ele tem feito, diante da presença de Deus, tem sido honrado por Deus. Porque o Senhor tem se agradado da vida dele. Irmãos, ele é um menino super calado, super tímido. Mas a hora que o Adércio fala: estou passando aí para te pegar, ele fala: mãe, eu vou ali com o pastor. Mas você vai? Estou indo ali com o pastor. Vocês estão vendo o Pedro aqui? Então ele tirou a pedra do eu não consigo, do eu sou incapaz. Passou a tentar a fazer as coisas de Deus. E as coisas de Deus estão sendo feitas. E eu creio que no momento certo Deus vai honrar a vida dele. O Senhor tem um plano, um projeto sobre a vida desse menino. Irmãos, eu vou falar um pequeno testemunho da vida desse menino para vocês. O Pedro nasceu com 6 meses de vida. E quando ele nasceu, o médico falou para mim assim, que ele não sairia daquela UTI. Que era só um milagre. Você imagine uma criança de 6 meses, ele cabia na palma da nossa mão. E o Senhor operou o milagre. Hoje ele tem 20 anos, está na presença do Senhor. Aos 12 anos, ele foi provado de novo. O inimigo tentou de todas as formas tirar a vida desse menino. Ele pegou uma enfermidade, uma bactéria que é prima da meningite, que eu não sei nem o nome. E a enfermeira falou para mim assim: todas as crianças que pegaram essa doença saíram daqui num caixão. Desse jeito para mim. Eu falei: misericórdia, meu filho não vai sair daqui desse jeito. 13 dias ele saiu do hospital. Ele está aqui servindo ao Senhor. Irmãos, agora eu quero que você comece a pensar. Reflita aí com vocês mesmos. Quais têm sido as pedras que estão no seu caminho? Quais têm sido as pedras que têm te afastado da presença de Deus? Quais têm sido as pedras que você permitiu estar na sua vida? Você não permite Deus tirar. E tem afastado você da presença de Deus? Tem te afastado da presença de Deus? Você já parou para imaginar? Que tem te afastado da presença de Deus? É uma amizade? É um namoro que não está conforme a vontade de Deus? Ah, é uma noite fria? Que tem te afastado da presença?
tem te limitado a estar na presença? O que tem te limitado a fazer aquele dom que Deus colocou na sua vida? Limitado a isso. Uns têm o dom de pregar, uns têm um dom de louvar, de tocar, mas o seu dom está parado. Você está vendo a obra do Senhor precisar de você para trabalhar, você está com o seu dom parado. Você sabe por que o seu dom está parado? Porque você tem olhado para o homem e não para a obra do Senhor. E quando você olha para o homem, os seus olhos ficam vendados. Você não consegue ver o Espírito Santo trabalhar e trabalhar na sua vida. Vocês veem o Mateus louvando aqui? Irmãos, ele é uma bênção, esse menino. Ele toca, ele louva. Mas o dia que ele fala que não vai tocar, por Deus, eu tenho vontade de bater nele. Ele fala para mim assim. Quando o pai peça, ele vai. O tapa deve ser mais forte, não sei. Mas eu falo para ele. O dom está em você. Não adianta eu e o Rodrigo vir aqui, não vai sair nada. Sabe tocar algum instrumento, pastor? E aí, irmão Leandro, será que eu faço um sol aqui? Que não. Um ré, um dó. Mas você sabe. O Senhor me fala nesta noite. Por que você tem guardado o dom que eu coloquei nas suas mãos? Por que você tem trocado a presença de Deus por aquilo que não vai te sustentar? A obra precisa de você. O Senhor sabe quando você chora. O Senhor sabe quando você louva. O Senhor sabe os seus momentos de desespero. Mas Ele fala para você assim nessa noite. Volta, trabalha na minha casa. Eu não coloquei um dom na sua vida para ficar parado. A igreja, a obra lá, aqui, precisa de você. E quando você se colocar na posição que Deus quer, a sua vida vai daqui para cá. Você não vai entender. Porque vai ser o sobrenatural de Deus sobre a vida sua e do Rubens. Aquilo lá de fora é passageiro. O que Deus tem para você é eterno. Dani, você é importante para Deus. Ainda que as pessoas olhem para a sua vida, te julguem, atirem pedras, você é importante para Deus. O inimigo não toca na sua vida porque você é importante para Deus. Derrame-se na presença de Deus. Use o seu dom na presença de Deus, que Deus vai honrar o seu casamento, a sua casa, o seu marido e o seu filho. Você tem que caminhar junto com o seu marido na presença de Deus. Ele é um menino escolhido, separado. E o Senhor fala, é junto na presença de Deus. Aleluias. Às vezes as pessoas falam para você assim, larga ele não quer nada com a vida. Por que você está com esse menino? Vou te dar a resposta. Porque a aliança de vocês foi feita por Deus. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Fecha os seus ouvidos às vozes do mundo. Sabe o que é o casamento? Rubens e Dani, Dani e Rubens. Esse é o casamento. Sabe o que é a família? Dani e Rubens, Rubens e Dani. Eu, Adércio, Gilmar, Rodrigo, podemos apenas dar conselhos. Mas a união
Aquele que uniu vocês foi Deus. Não se diminua para ninguém. Se diminua somente para Deus. Você não pode imaginar o valor que você tem para Deus. A gente já andou, voltou, congregamos juntos, se separamos, estamos juntos de novo. Porque Deus tem uma aliança com tudo isso. E da mesma forma que Ele é importante para tocar, você é importante para estar do lado dEle. Feche os seus ouvidos para as vozes do mundo. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que olham para o seu marido desejando ele. Tem pessoas que falam para você, larga dele querendo ele. E Satanás usa essas brechas, minha filha, para destruir as nossas vidas. Cuide desse menino. Porque ele foi separado para cuidar de você. O amor dele é muito grande por você. Aleluia. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Aquilo que era vergonha vai se transformar em honra. Sua e na vida dele. Mas vocês têm que caminhar juntos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, existe um propósito para cada um de nós. E nessa noite, o Senhor quer... E nessa noite eu quero falar uma coisa para vocês bem importante. Quando Jesus chegou ali, túmulo, Ele não falou assim, ô morto, vem para fora. Ô fulano, vem para fora. Ô amigo, vem para fora. Ele falou, Lázaro, venha para fora. E o Senhor te chama, Dércio, pelo teu nome. O Senhor conhece a cada um de nós pelo nosso nome. E o Senhor sabe o que cada um de nós, a cada oração, a cada lágrima derramada, Ele sabe por nosso nome. Não adianta você tentar se esconder de Deus, porque o Senhor te conhece. O Senhor sonda o seu coração e o Senhor caminha junto contigo. Só que no momento que você dá a brecha para Satanás entrar na sua vida, você se afasta da presença de Deus. E o inimigo começa a trabalhar, e o seu emprego dá errado, o seu casamento dá errado, a obra do Senhor dá errado na sua vida, porque você tem dado brecha para o inimigo. Aleluias. Irmã, Jesus te chama pelo nome. Irmãos, vamos parar de brincar na presença de Deus, porque o Senhor nos chama nessa noite pelo nome. Ele conhece a cada um de nós. Nós só se vemos no domingo. Alguns aqui que somos amigos se falamos pelo WhatsApp. Mas o seu dia a dia, as suas 24 horas, o Senhor permanece contigo. E você fica dando brecha para o inimigo brincar com você. Aleluias. Sabe por quê? É interessante que esses dias eu tenho observado o Gilmar falando algumas coisas, e ele tem falado o quanto que o Senhor tem mudado ele. E ele falou que antigamente ele ouvia alguém falar, por exemplo, da esposa dele, da Rosana. Aí ele chegava na Isabelle e falava, olha, sabe a Rosana? É assim, assim, assim. E um dia ele pegou e falou, não, eu não vou mais fazer parte disso. Tampou uma brecha na vida dele. Se você começar a analisar a sua vida, é dessa forma que acontece. Poxa vida, olha, o pastor da igreja hoje está de calça de moletom. Hein, vó? O pastor veio de calça. Você viu? E aquele cabelo do pastor? O menino do louvor está de brinco. O Rubens está de laranja. Assim a gente vai
procurando coisas que nós deveríamos estar orando, procurando motivos para falar da vida das pessoas, quando na verdade você deveria procurar motivos para falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, às vezes eu vou pregar, vou ministrar, os meninos falam assim para mim: ah, você vai subir lá no púlpito, não vem contar história triste. Não é história triste, é o testemunho de vida que nós temos na presença do Senhor. Eu louvo a Deus. A Maiara, a namorada do Pedro, veio, começou a frequentar uma célula, pastor Adércio. Frequentou a célula, aceitou Jesus, começou a ir para a igreja e ela se batizou. Vocês nem imaginam o tamanho da luta que essa menina vive. Mas você fala para ela: vamos para o culto hoje? Ela fala: vamos. E é com um sorriso do jeito que ela está ali, toda enganada. O dia que nós falamos para ela preparar uma palavra, ela nunca falou não, pastora, para as coisas de Deus. E é tímida igual o abençoadinho lá. É que Deus põe os parceiros. Ela falou: irmãos, e hoje ela é uma bênção. Desde que ela começou a caminhar com Jesus, Jesus preparou a porta. Um dia, se ela for dar um testemunho aqui, ela vai contar todas as lutas que ela passou no serviço dela. Quantas vezes o inimigo tentou derrubar ela dentro do serviço dela. Mas a porta que Deus abre, o homem não fecha. E ela permanece lá. Depois disso, ela começou a fazer a faculdade dela. No começo, ela era uma menina brava. Brava, brava, brava. Pastor Adércio, vou falar para você, o Pedro falava: Jesus, até a braveza dela, o Senhor tornou leve. E eu louvo a Deus. Você sabe por quê, pastor Adércio? Dela. Ela nunca humilhou o meu filho. Ele ainda está desempregado. E se hoje ela for comer um McDonald's, ela leva ele do lado dele. E hoje ela vai numa festa na esquina com ela. Você não sabe a luta que é dentro do lar dessa menina. Teve um ano da vida dela, desculpa, Maiara, a mãe dela tentou se matar o ano inteiro. E ela ia para a igreja, ali, tímida, quietinha. Orava, exaltava o nome do Senhor. Ferida, machucada, mas ela foi arrancando as pedras do caminho. E hoje, esse ano, vai se formar professora. Não imaginamos as lutas. Eu mesma assisti uns 300 filmes dela na faculdade. Ela vira noites, horas de estudo. Tem final de semana que ela fala: Pedro, nem dá pra gente se ver, que eu estou estudando. Eu até brincava com ela, eu falava: você é uma patricinha. Mas sabe a patricinha, pastor? Pega 2 ônibus para ir trabalhar todo dia. Chuva, sol, com pedra, da forma que for. E o Senhor tem honrado a vida dela. Sabe por quê, irmãos? Porque ela permitiu que Deus tirasse as pedras do caminho dela. Quando ela aceitou a Jesus, ela aceitou com verdade dentro do coração. Quando ela desceu as águas, ela desceu com verdade dentro do coração dela. E ainda que ela seja calada, quieta, ali do jeitinho dela, ela tem a intimidade dela com Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor chamou Maiara pelo nome. O Senhor olhou para ela e chamou ela pelo nome. Eu imagino que da vida dela para trás do Pedro, ela nunca se imaginaria numa igreja assim, do jeito que ela é.
Mas o Senhor tinha um propósito na vida dela. E eu creio que através da vida dela, a obra vai ser feita dentro do lar dela. Para a honra e glória do Senhor, a mãe dela não cometeu o suicídio. Porque ela permitiu que a pedra fosse retirada. Eu quero falar uma coisa para vocês. Do mesmo modo, Jesus amou a Lázaro, Ele ama cada um de nós. Esse amor foi tão genuíno que Ele pagou com preço de cruz. Ele verteu o seu sangue puro para que na noite de hoje Ele chamasse a cada um de nós pelos nossos nomes. O amor de Deus, porque não tem limites. O amor de Deus é um amor que transforma. O amor de Deus é um amor que capacita, Rubens. Gente, eu louvo a Deus pela vida desse menino. Eu tenho um amor muito grande pela vida do Rubens. Vou falar para vocês. Não sei nem quantos anos eu conheço ele. Vou falar porque sou nova ainda. Ele sempre esteve na casa de Deus. Tem o futebol dele, o trabalho, a casa, mas na hora do culto, ele está lá. Está chovendo, está no culto. Quantos poderiam estar no culto hoje, por causa de uma noite fria, não está? Porque a pedra do frio paralisou ele. O processo, ele começa de dentro para fora. O Senhor vai limpando, vai transformando. Cada um de nós temos um jeito. O Adércio sempre está brincando, sorrindo. Meu esposo já é mais calado. A minha outra nora ali, ligada no 220. Maiara é mais calma. A Laura é animada, alegre. O Leandro é mais quietinho. Mas todos estão aqui para servir, adorar e exaltar o nome do Senhor. Então eu te pergunto nessa noite, qual é a pedra que tem te paralisado? Jesus quer tirar a pedra do seu caminho nessa noite. Jesus quer transformar a sua história nessa noite. Jesus quer fazer o milagre acontecer na sua vida nessa noite. Vou falar para vocês. Matéria de noras, irmã, só arrumei nora que dá trabalho, viu? São umas bênçãos, mas aquela ali também, a que vai casar no sábado. É vaso. É a sua ovelha. Vou falar para vocês. Esses dias eu falei para ela assim, você nunca viu o Rodrigo Bravo. Márcia, lembra do Rodrigo Bravo? Ele falava que ia pegar os meninos? Você nunca viu o Rodrigo Bravo, eu falei para ela. Hoje, eu falo para ela, você está vivendo a nova versão do meu. Porque teve um dia, irmão Leandro, que ele falou que ele ia pegar o Mateus, que ele fez uma graça no. Nós ficamos na porta da igreja até ele dormir. Só entramos em casa quando ele dormiu. Tanto medo que a gente ficou naquele dia. Mas graças a Deus ele tem um sono pesado, irmão. Nós ficamos lá na porta da igreja, quando ele estava dormindo, acabou. Eu louvo a Deus, porque até na braveza dele, esperou. Tirai a pedra, irmão. Tirai a pedra, Núbia, nessa noite. O que tem limitado você? Tirai a pedra. Aquilo que está ardendo no seu coração fluir. Foi Deus que colocou aí dentro de você. É desse jeito. Não adianta você falar não, é pastora.
aquilo que queima e arde dentro do Senhor. O Senhor te mostra as coisas. O Senhor fala com você. Abre a sua boca. Aleluia. Chega de sermos limitados nessa noite. Chega de vivermos por acaso nessa noite. O Senhor nos chama pelos nossos nomes nessa noite. O Senhor nos chama para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Aleluias. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, mas o Senhor te chama pelo seu nome. Irmão, o Senhor te chama pelo teu nome. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece as suas preocupações. O Senhor conhece as suas limitações. O Senhor sabe até onde você consegue chegar. Mas Ele te fala nessa noite: tirai a pedra, porque vou eu contigo nessa peleja. Aleluias. Vou eu contigo nessa peleja, diz o Senhor nessa noite. Não te conheço, primeira vez que nós nos vemos, mas o Senhor te fala: vou eu contigo nesta noite. Não tenha medo, irmão, porque o Senhor é contigo nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você reflita por alguns minutos. Quais têm sido as pedras que têm paralisado você no caminho? É o medo? É o pecado? O eu não consigo? Qual tem sido a pedra? Pense aí dentro de você. Na presença. Que tem feito você guardar o seu dom tão precioso na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tirai a pedra. Ouça a voz do Senhor te chamar pelo teu nome nessa noite. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos nessa hora, Pai. Primeiramente, Senhor Jesus, sendo gratos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor venha chamar a cada um de nós pelos nossos nomes, ó Pai. Que toda pedra de tropeço, que todo impedimento, que tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a vida dos meus irmãos, o Senhor venha colocar por terra nesta noite, Pai. Nos capacita, Senhor Deus, a fazermos a Tua obra, a fazermos o Teu querer, a caminharmos diante da Tua presença, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Santo Espírito de Deus, alcança cada vida aqui, Senhor Jesus, no íntimo, no particular, Pai. Traz cura, traz libertação, traz restauração. Tira a pedra de impedimento, meu Pai, que tem impedido que as igrejas venham crescer, meu Pai. Em nome de Jesus, derruba todas as muralhas, derruba os muros, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, nós podemos estar com o nosso coração sedentos a estarmos na Tua presença, a estarmos diante da Tua vontade, Pai, porque o Senhor nos conhece, Pai amado, e nos sonda, Senhor Jesus, a cada um de nós, Pai. Tirai toda a pedra, Pai, tirai toda a pedra do medo, tirai toda a pedra do pecado, tirai toda a pedra do desânimo, tirai toda a pedra, Senhor Jesus, daquilo que não Te agrada. Visita as mentes, os corações, meu Pai, nesta noite. Sonda cada coração nesta noite, meu Pai, e que eles venham, Senhor Jesus, sentir o Teu Espírito habitar sobre cada um deles, Senhor Deus. É o que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.